Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as equações exponenciais. E uma equação exponencial nada mais é uma equação em que a incógnita, a letra, ela fica no expoente de uma potência. E qual é a ideia para a gente resolver essas equações? A ideia é basicamente a gente tentar fazer uma comparação. Vamos pensar no 8. O 8, ele é uma potência do 2. A gente sabe que o 8 ele é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3. Então eu estou falando que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Vamos fazer a comparação agora dos expoentes. X vai ser igual a 3. E a gente resolveu a nossa equação exponencial. Então, pessoal, a dica principal de uma equação exponencial basicamente é igualar as bases, tá? A gente vai igualar as bases, que aí a gente vai fazer a conta simplesmente com os expoentes. A gente vai resolver a equação simplesmente com os expoentes, beleza? Então, vamos agora para um segundo exemplo. 8 elevado a x é igual a 32. Aqui a gente esbarra num probleminha, por conta do seguinte: a gente não pode automaticamente colocar o 32 numa potência do 8. Quanto é que é 8 elevado a 1? 8. E 8 elevado a 2? 8 vezes 8, 64. Não vai bater com 32 certinho. Então, pessoal, a ideia, a segunda dica que eu vou dar para a gente resolver equações exponenciais é que a gente tem que fazer a fatoração das bases, beleza? E o que significa essa fatoração? Não sei se vocês lembram, mas é aquela ideia da gente ir dividindo pelos números primos para a gente descobrir quais números primos que multiplicados dá aquele resultado. Então vamos recordar um pouquinho a ideia de fatoração. Primeiramente, quais os números primos que a gente usa numa fatoração? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim em diante. E vamos fazer uma fatoração como exemplo só para a gente lembrar como é que isso funciona. Então vamos fazer, por exemplo, a fatoração do 60. A gente vai começar da seguinte forma. A gente vai tentar dividir o 60 pelo primeiro número primo, pelo 2. E a gente vai fazer isso enquanto essa divisão der exata. Por exemplo, 60 dividido por 2, 30, exato, então a gente usa o 2. 30 dividido por 2 ainda dá exato? Dá 15, então a gente continua usando o 2. E a gente vai colocando os resultados das divisões aqui embaixo e os números que a gente está usando para divisão aqui desse lado, beleza? 15 dividido por 2, 7,5, número quebrado. Então o 2 não pode ser utilizado e a gente vai para o próximo número primo. Por 3, dá para dividir? 15 por 3 dá 5. Pessoal, a dica que eu dou aqui, eu acabei escrevendo sem querer o número logo, mas a dica que eu dou aqui é, quando a gente obtém desse lado um número que já faz parte da minha lista de fatoração, da minha lista de números primos, basta eu repetir ele, 5 dividido por 5, 1. Então, pessoal, o 60 ele é a mesma coisa que a multiplicação 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Uma multiplicação de números primos que dá 60. Essa é a ideia, é isso que a gente vai fazer tanto com 8 quanto com 32, beleza? Então vamos lá, pessoal, fazer com 8. Sempre começando pelo 2. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, pessoal, a fatoração do 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3. Vamos fazer a do 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Dividido por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. O 2 se repete 5 vezes, então o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5.
Então, pessoal, a ideia é a gente ir na nossa equação exponencial e substituir o número pela fatoração dele. O 8 é 2 elevado a 3. Mas como tem uma coisinha a mais, pessoal, vamos colocar esse 2 elevado a 3 entre parênteses, porque a gente sabe que tem um x aqui elevado do lado de fora do parênteses, tá, gente? E o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Vamos recordar as propriedades que a gente aprendeu na aula passada. 3 e x, dois expoentes, um fora do parênteses, um dentro do parênteses. A gente multiplica os dois. 3 vezes x, 3x. Pessoal, lembra da dica? Bases igualadas, a gente conseguiu resolver isso, a gente conseguiu fazer isso. Bases estão iguais. Quando a gente faz isso, pessoal, os expoentes eles podem ser cortados, eles podem ir embora. O que sobrou de um lado? A gente só vai fazer a comparação do expoente. 3x de um lado e 5 do outro. O 3 passa dividindo, a gente tem que x é igual a 5 terços. Beleza? Resolvida a nossa equação exponencial. O número que a gente tem que elevar o 8 para dar 32 é o número 5 terços. Beleza? Galera, tudo na matemática tem como complicar, vocês sabem, né? Então, às vezes, não tem simplesmente a incógnita sozinha no expoente. Tem uma expressão algébrica aqui no expoente, mas é a mesma ideia, tá, pessoal? Vamos lá. Eu sei que o 27, quando eu fizer a fatoração dele, vai ficar 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, esse 27, pessoal, ele é a mesma coisa que 3 elevado a 3. As bases aqui já estão iguais. Então, o que eu vou fazer? Que nem eu falei, bases igualadas, corta as bases e faz a comparação só dos expoentes. 2x mais 1 é igual a 3. E agora a equação está bem simples. O 1 passa para o outro lado subtraindo. 2x é igual a 2. Esse 2 passa dividindo. X é igual a 2 sobre 2, que é 1. Então, se a gente substituir esse 1 aqui, vai dar exatamente o expoente para o resultado dar 27. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos fazer mais alguns exemplos aí. 16 e 4. Aqui, pessoal, eu poderia fazer a fatoração normal, mas percebam que eu posso pensar no 16 como sendo 4 ao quadrado. Se eu colocar o 16 como 4 ao quadrado, já estão as bases igualadas, não estão? Então, no lugar de 16, eu vou colocar 4 ao quadrado. Lembrando que, como tem um expoente do lado de fora, eu vou colocar o 4 ao quadrado entre parênteses. E aqui, pessoal, vamos lembrar que expoente dentro e expoente fora, eu multiplico os dois, né? Eu estou multiplicando um número por uma expressãozinha algébrica que tem duas coisas aqui. Lembra, pessoal? Quando a gente vai fazer isso, a gente faz um chuveirinho. Então, fica 4 elevado a 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 8, 16. Então, depois do chuveirinho, depois da distributiva, a gente fica com o expoente 6x menos 16. E agora, bases igualadas, mesmo esquema de sempre, gente. Corta as bases e compara os expoentes. 6x menos 16 é igual a 3x mais 2. Resolvemos essa equação e obtemos o valor de x. Beleza? Umas observações aqui agora, gente. Observem que o 1 não tem nem como a gente fazer a fatoração dele, mas o 1 tem uma manhãzinha boa para a gente fazer, porque a gente sabe que qualquer base elevada a zero dá 1. Então, pessoal, quando você tiver o 1 numa equação exponencial, basta você transformar esse 1 na base que está do outro lado, elevado a zero. Então, em vez de 1, a gente vai tratar como sendo 3 elevado a zero e faz a mesma coisa, tá? E quando for fração, a ideia é a gente fazer a fatoração tanto em cima quanto embaixo.
Fatora o de cima, fatora o de baixo. Se eu fatorar aqui, vai acontecer o seguinte, vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. Tanto 2 quanto 3, para dar 4 e para dar 9, eles vão ficar elevados a 2, beleza? Isso quer dizer que eu tenho a fração 2/3 elevado a 2. Lembra, quando a gente tem uma fração elevado, eleva em cima e eleva embaixo. E agora eu posso fazer a mesma coisa. Comparo as bases e resolvo a minha equação. Beleza? Então é isso, galera. Com isso a gente termina essa aula. Agradeço vocês. Até a próxima.